domingo agora estaremos aqui nessa fé, buscando no Senhor a presença dEle e também buscando a Deus a força, a bênção sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidar aqui o pastor original, né, e agradecer o pastor, né, uma salva de palmas para o pastor original. Então, é um prazer, né, conhecer o Senhor, a disponibilidade que o Senhor veio aqui trazer essa palavra, nos ajudar espiritualmente. Somos uma igreja que está começando, está engateando, né? Poucas pessoas, mas pessoas aqui com o coração sedento da palavra. Tenho certeza que todos nós, daqui a pouco eu vou ali no meu cantinho, ouvir o Senhor, será uma bênção em nome de Jesus. Glória a Deus, irmão. Vamos abençoar o pastor. Estenda sua mão para cá, querido Deus e Pai. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, o teu servo. Que as palavras que saem, meu Deus, dos seus lábios, meu Deus, venha edificar, meu Deus, todo o teu povo. Que a tua igreja seja muitíssimo abençoada através do teu servo, Pai. Meu Deus, eu declaro a bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Oi? Fica à vontade. Como Jesus mandar. Saudação de paz, irmão. Amém? Para todos que estão em família, né? Pelo louvado a Deus. Essa oportunidade de estar com os irmãos. A minha gratidão a Deus também ao pastor Carlos, a missionária Michele, como pastores hoje dessa igreja, nos permite estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Dado o convite da obreira André, essa família, ela poderia, de maneira nenhuma, rejeitar. Também feliz em ver aqui a nossa obreira, né, da querida Maristela. Muito prazer de levá-la já para lá. Né? Então, estou em casa. Muito obrigado, pastor. Irmãos, eu sei que vocês têm uma proposta, né, de tema, mas confesso que eu estava hoje cedo em casa orando, estudando, e o Espírito Santo de Deus falou muito forte no meu coração, de algo que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida aqui nessa noite. Eu queria compartilhar com os irmãos, 2 Reis capítulo 4, para a nossa vida, por gentileza. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. Os irmãos me perdoem de estar sentado no momento de ficar em pé adorando, porque como a Estela sabe, eu tive um acidente em casa. Eu consiste nesse joelho, né, e tive um acidente, me lesionou no outra perna. E a gente está aprendendo aqui sem muleta, né, pregar sem muleta, saindo direto, porque a graça de Deus nos sustenta, né? Amém. Por essa razão eu fico um pouco sentado para estar com mais gás, para estar ministrando. Amém? 2 Reis capítulo 4, versículo 1 ao 7. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes quanto teu servo amava com zelo a Yahvé. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: o que posso fazer por ti? Diz-me, o que tens em casa? Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos ânforas vazias, tantas quantas puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti, teus filhos, e derrama o azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado, à medida que foram ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos, e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu um dos filhos: traz mais uma vasilha. Ao que ela replicou: não há mais nenhuma vasilha. Então aquele azeite parou de
correr. Em seguida ela saiu e contou tudo o que se passara no nome de Deus, que o orientou dizendo: pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, é claro que nesse texto se muitos dá ênfase um elemento chamado azeite. Nós sabemos que o azeite é símbolo do Espírito Santo. Mas numa linguagem mais literal, nós estamos falando aqui de uma providência a meio, uma escassez, oriundo de um problema deixado. O primeiro livro, o segundo livro dos reis de Israel, claro que todo livro bíblico ele tem um destinatário e contudo tem um propósito. Foi escrito no período do cativeiro babilônico. É interessante porque muitos perguntavam, principalmente aqueles que eram mais novos, que viviam na Babilônia, esse período de 70 anos de cativeiro. Os mais novos sempre viam os mais velhos expressando a sua nostalgia, a saudade de sua pátria. E muitos perguntavam o porquê que eles estavam ali. Se está na Babilônia, se ele não prova, é bom lembrar que cada dos mais novos já se haviam adequado naquele ambiente. Segundo os relatos, alguns hebreus eles se casaram com algumas mulheres babilônicas, de modo que deixaram até mesmo as suas esposas. Houve uma mistura e a gente percebe que no desenrolar da história, os mais velhos, sendo redundantes, sentiam muita falta da sua terra, principalmente o seu templo em Jerusalém. Porque para o povo judeu havia três coisas que são, na verdade, até hoje, principais na vida deles: o templo, suas festas e também que diz respeito à sua terra, o templo e as festas. Era algo que para eles era imprescindível. Logo agora, eles são arrancados de sua terra, eles veem o templo destruído e eles não podem mais festejar como eles festejavam. Então havia essa nostalgia. Então alguém se propõe, alguns você que havia sido o profeta Jeremias, supostamente havia escrito esses dois livros, que no cânone seriam um só, escreve dissertando acerca de toda a história de Israel, desde a monarquia unida até o ciclo de 930, que houve a separação entre a tribo do sul e a tribo do norte. Nós vamos bem lembrar que a tribo do norte foi a tribo mais ímpia e tiveram aproximadamente 200 anos de reinado. A tribo do sul foi a tribo que mais havia agradado a Deus, Judá e Benjamim. Eles tiveram um período de 300 anos de história. A gente percebe, quanto mais se é fiel a Deus, mais vida você tem. Quanto mais você se dedica a Deus, mais você tem longevidade. E eles foram para o cativeiro babilônico em 3 etapas: 605, 586 e 536 aproximadamente. Um dos momentos, 597 aproximadamente. E um dos momentos mais tristes foi o momento que os babilônios chegam em Jerusalém e destroem o seu templo. Tanto que você vai ler o Salmo de número 137, se não fala de memória, eles cantam dizendo: junto aos dias da Babilônia, sentávamos e chorávamos, lembrávamos do céu. Pois aqueles que nos oprimiam diziam: tanto lindo Sião para nós. E eles respondiam assim: como cantaremos se estamos em terra estranha? Ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, a minha maior alegria, que a minha língua se apega ao paladar e a minha testa perca a desprezo. Ou seja, esse salmo denota ou conota toda a história de tristeza, de lamento, desde o momento em que o templo foi destruído. Então, o ponto fundo do primeiro livro e do segundo livro dos reis não é somente contar uma história acerca dos reis, mas relatar
o comportamento hostil que esses reis tiveram, alguns reis do sul e a maioria do norte tiveram, levando o povo à idolatria e, por ato consequente, o cativeiro. Mas a história também vai relatar não somente esse problema difícil, essa problemática, mas também o caráter provedor de Deus. O caráter provedor de Deus se dá num ato profético, nas ações proféticas. Deus levanta profetas. E é interessante porque, por isso que essa narrativa de 2 Reis capítulo 4, ou a narrativa dos profetas, se chama meta-narrativa porque é uma narrativa dentro de uma principal narrativa. E aqui tem como função dar foco ao cuidado de Deus para aqueles que eram mais necessitados. Então os profetas eles são levantados para alertar, os profetas são alertados, ou são também chamados para mostrar ao povo que mesmo durante a escassez, existe um Deus que zela pelo seu povo. Glória a Deus! Existe um Deus que as suas mãos estão sobre o teu povo. Glória a Deus! É um Deus que não abandona o seu povo aleatório. É um Deus que está no controle da história. Glória! É um Deus que não perde a visão do seu povo. Por isso que eu entendo que mesmo depois que você recebe uma promessa, existe o tempo do processo. Existe um processo. E o processo, ele só serve para amadurecer. Nos amadurecer para estarmos prontos a receber uma promessa. Para receber e chegarmos ao tempo do propósito. 2 Reis capítulo 4 fala da ação profética, do cuidado de Deus. E é interessante que essa mulher, a Bíblia não fala o seu nome, não menciona o seu nome, porque a Bíblia diz certa mulher. E ela é a esposa de um dos filhos dos profetas. Talvez quem seria esse homem? 1 Reis capítulo 18 fala acerca de Obadias. Um homem, não era o profeta, um homem que Deus havia levantado, que no tempo da perseguição, ele pegou 100 profetas, de 50 em 50, colocou-os dentro de uma caverna e os alimentou de 50 em 50. Ele havia investido um dinheiro com pão e água para sustentar esses profetas no momento em que Acabe e Jezabel estava perseguindo esses profetas. Quando Acabe estava se levantando para matar Obadias, ele poupou esse profeta. Ele cuidou desse profeta. E aqui é interessante, irmãos, o que é mais interessante é que ele era mordomo do rei. Ele servia à mesa do rei. Era um homem de confiança. Mas aqui o texto está dizendo que esse homem, ele era discípulo de profeta. É interessante que eu fico pensando que ele deixou a mesa do rei para sentar-se à mesa do profeta. Ele vai deixar de depender de um governo para depender de coisas sobrenaturais. Escute aqui. Só quem pode realizar milagre na nossa vida é Deus. Essa noite nós estamos assentados na mesa de um profeta. E eu tenho certeza que na mesa do profeta tem algumas coisas que nós vamos aprender aqui. Existem coisas dentro desse texto que nós vamos tomar posição. E eu tenho a certeza que você vai sair daqui cônscio daquilo que Deus quer para a tua vida. A primeira coisa que eu aprendo aqui, a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, é que essa mulher, ela testifica de quem é o seu marido. Porque existem 3 coisas que norteiam a vida desse homem, mesmo depois de morto, deixando uma dívida. O que prova, com poucas palavras, dessa mulher, é que ele era um bom marido. Isso fala de quê? Família. Outra coisa
ela diz que era discípulo do profeta, no que diz respeito com a liderança espiritual. Ele era obediente e fiel. E o texto também diz que ela testifica: ele amava a Deus, ele era fiel a Deus. Então, em 3 nortes da vida desse homem, ele era um bom pai de família, ele era um bom liderado e ele amava a Deus. E dizer uma coisa para você: Deus não fica devendo nada para ninguém. Existe uma lei divina que ela é irrevogável. Tudo que você plantar hoje, você vai colher amanhã. É interessante que uma semente é muito pequena. O saudoso pastor norte-americano Miles Moore, ele falou sobre uma oferta, e ele falou sobre o poder da semente. E é interessante que ele faz uma pergunta, e é uma pergunta tão simples, mas a gente fica limitado àquilo que a gente vê com os nossos olhos físicos. Ele disse: se você pegar um caroço de manga e colocar esse caroço na sua mão, e ele pergunta: o que você tem em sua mão? Aí todo mundo responde: um caroço de manga. Ele diz: não. Aí o pessoal fica olhando. Eu vou perguntar de novo: se você tem um caroço de manga na sua mão, o que você tem na sua mão? Ele responde: se você tem um caroço de manga na sua mão, você tem um pé de manga, você tem uma mangueira. Se você tem uma mangueira, logo você vai ter mangas. Não uma manga, mangas. Mas a semente ela tem que ser lançada. Ela tem que morrer. Ela tem que rachar. Ela tem que ir para a terra para ela produzir. Se você manter essa semente na tua mão, você nunca vai colher. Aquele que leva a pressão de semente andando chorando, voltará sem dúvida trazendo consigo os seus olhos. Quando você lança a semente, lança o seu pão, no termo, a Bíblia diz: lança o seu pão sobre as águas. Não era pão propriamente dito, eram sementes. Se você lançar a semente, agora você tem que entender uma coisa, você tem que aprender uma coisa: lançar a semente demanda tempo para a colheita. Você tem que ter paciência. E eu vou dizer que Deus ele vai atuar. Talvez você esteja com o texto, você vai entender. Talvez você vai perguntar: mas pastor, quando eu vou colher? No momento que você mais precisar. Deus vai agir com a colheita. Por quê? Porque quando o marido dessa mulher lançou a semente para 100 profetas, logo, ao passar do tempo, no momento, num ponto crucial da sua vida, da sua casa, da sua família, é o momento que ela vai colher. Ele plantou fidelidade em casa, ele plantou fidelidade no seu líder espiritual, ele plantou fidelidade a Deus, ele plantou na vida dos profetas. Deus nunca vai deixar de fazer aquilo que ele tem que fazer para quem é fiel a ele. É nesse momento, o texto diz que essa mulher, ela tem uma problemática. Os credores batem a sua porta. E é interessante porque naquele tempo, aproximadamente, havia 3 visitas quando no ato de uma dívida deixada. Primeiro, ia anunciar a dívida, dizendo: ó, teu marido morreu, mas deixou uma dívida. A senhora vai ter que pagar essa dívida. Para uma mulher, naquele contexto histórico, naquele contexto daquela sociedade, seria algo muito difícil. Ou deveria apelar para a lei do Leviná, o irmão mais próximo, o irmão do esposo dela deveria casar-se com ela para resgatar. Se não houvesse essa condição, o que aconteceria é que ela talvez poderia até mesmo vender o seu próprio corpo para se sustentar, ou o que foi proposto,
os seus filhos se tornariam escravos para trabalhar no governo. A primeira visita anunciada. Mas uma coisa me fez entender. A segunda visita, por mais que eram poucas mobílias que se tinham dentro da casa, a segunda visita levava tudo que tinha dentro da casa e anunciava a terceira. Olha, essa é a segunda, mas a terceira, nós vamos voltar e vamos levar os teus filhos. Isso aqui despertou, irmãos, por quê? O que nós podemos entender é que esta é a segunda visita que essa mulher está recebendo. Quando é anunciado a ela que no retorno, se ela não tivesse o valor que devia, os seus filhos seriam levados. E sabe o que acontece aqui? Ela tem que se levantar, sair do lugar cômodo e ir à casa do profeta. A primeira lição que Deus quer trazer aqui: Deus às vezes permite um incômodo para nos tirar do comodismo. Pastor, às vezes as coisas estão tão bem na nossa vida, estão tão tranquilas, o dinheiro está no banco, as coisas estão fluindo, e tem culto a gente não vem, tem oração a gente não vem, a gente fica cômodo, é lugar de comodismo. E às vezes Deus permite alguma coisa acontecer para a gente sair desse comodismo e nos movermos. Então a primeira lição é: Deus permite um incômodo para nos tirar do comodismo. Segunda lição: brota aqui uma necessidade. E qual a necessidade dessa mulher? Ela tem que ter um valor para pagar. Mas em quais condições ela vai pagar? De que maneira ela vai pagar? Então a sua necessidade a levou para um lugar de dependência. Eu aprendi aqui nesse texto, lendo esse texto, que toda necessidade, pastor, nos leva para um lugar de dependência. É fato. Se você está com fome, para onde você vai? Você vai para a cozinha, você vai para a lanchonete, ou para algum lugar que você venha saciar a sua fome. Se você está doente, você vai para onde? Você vai para o médico. Se você está com sede, você vai para algum lugar que tenha fonte, que tenha água. Toda necessidade te leva para um lugar de dependência. O que me mostra é que se ela não tem de onde tirar, ela não vai ao governo, ela não vai aos vizinhos, ela vai ao homem de Deus. A necessidade dela me faz entender que ela precisa de um sobrenatural. Se é uma necessidade sobrenatural, não é um médico, não é um advogado, é a casa do profeta. Oh, glória a Jesus. Eu não sei com que necessidade você chegou aqui hoje, mas você está num lugar de dependência. Glória a Deus. Quem acredita, diga glória a Deus. Glória. Este lugar é um lugar de dependência. Não importa quantas pessoas tem aqui, não importa o rótulo que está ali na frente, eu entendo que este lugar é um lugar de dependência. Glória a Deus. E eu vou aprender algumas coisas aqui no lugar de dependência. Ela vai à casa do profeta, procurando uma solução para a sua problemática. O que ela encontra? Porque às vezes a gente vai ao lugar de dependência, a casa da dependência, que é a casa de Deus, a gente imagina que vai vir um milagre pronto. A primeira coisa, o profeta mostra a ela a realidade. Ele diz: o que eu posso fazer com você? Tem a dívida, tem que pagar. Mas no mesmo instante ele recebe um toque do Espírito. Pergunte a ela:
que ela tem em casa? Eu não posso fazer nada, mas espera aí. O que você tem em casa? Irmãos, se a gente olhar para isso, o que ela teria em casa? Se as mobílias foram tiradas. A vista dela não tinha nada. Ela diz, tua serva não tem nada. Existem dois grupos aqui que ignoraram aquilo que tinha em casa. Os próprios credores ignoraram aquilo que ela tinha em casa. E ela mesma ignorou aquilo que ela tinha em casa. Por que ignorou? Porque era pequeno. Porque no mesmo momento ela disse, não tem nada, a não ser uma botijazinha de azeite. 450 gramas aproximadamente, que dava aproximadamente 700 ml convertido em líquido. Quem quer sentir 700 ml? Um milagre que eu preciso. A Bíblia diz, não desprezeis o dia das coisas pequenas. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ela ignora, mas também os credores ignoraram. Por quê? Porque era pouco. Era mínimo. Ela disse, a tua serva não tem nada, a não ser uma botijazinha de azeite. O profeta vai dizer a ela, você tem uma botija de azeite? Então faça o seguinte, vá até os vizinhos e peça vasos a todos os teus vizinhos. Muitos vasos, não poucos. Mas espera aí. Existe um mistério aqui. O profeta não diz a ela para ir aos vizinhos e pedir azeite emprestado, mas vasos. Por que o profeta pede a ela ou a orienta a pedir vasos vazios? Por que não pede com azeite? Para que o vizinho depois não jogue na cara dela que quem fez foi ele. Para depois os vizinhos olhar para você e falar assim, foi eu que te ajudei. Ó, se não fosse eu. Ela tem que aprender a conviver com milagres. E uma coisa que me chama a atenção, o que essa mulher aprende dentro da casa da dependência? A valorizar aquilo que ela não valorizava. Aprenda a valorizar as mínimas coisas. O que essa mulher recebe dentro da casa, também podemos dizer, da casa da provisão, da casa da dependência, ela recebe direcionamento. Meu irmão, você vem para cá, para o culto, você tem que entender o que sai desse altar. Você tem que receber o que vem desse altar. O seu pastor está aqui todas as semanas, homem de Deus, orientado por Deus, direcionado por Deus. Nesse altar não sai nada vazio. Tem alguma coisa para a tua vida. Uma vez que você recebe a orientação que sai desse altar, as coisas vão começar a dar certo. Ela recebe a orientação. Vá aos seus vizinhos e peça muitos vasos. Talvez ela poderia parar e questionar: para que eu vou aos meus vizinhos pedir muitos vasos? Irmão, não é para questionar, é para executar. Glória a Jesus. É para executar. Execute aquilo que Deus te chamou para fazer. Execute aquilo que sai desse altar da tua vida. Execute o direcionamento espiritual que sai da tua vida. E uma das coisas que eu aprendo, esse direcionamento para ela e os vizinhos, vai ensinar uma outra coisa. E se ela e o seu marido não tivessem uma boa convivência com os vizinhos?
porção de milagre na vida dela depende da intensidade de intimidade com os vizinhos. Se o profeta desanima muitos, e você tem que ir a todos os vizinhos, o que é um texto que parece que ela de fato tinha um bom relacionamento com todos os seus vizinhos. Eu aprendo uma coisa aqui, irmãos. Eu nunca posso bater no peito e dizer de você, eu nunca vou defender. Eu ontem estava ministrando na igreja de uma pastora minha, e eu falei, irmãos, entenda uma coisa. O próprio Jesus me ensinou que também ele dependia dos outros. O que é isso? Se você ler Mateus capítulo 26, no momento que Jesus está indo para o Gólgota, ou no Getsemane, você vai perceber que eram 12 discípulos. Um estava vendendo Jesus, estava traindo Jesus. 8, Jesus disse assim, fica aqui sentado que eu vou ali orar. Mais adiante, ele levou 3, Pedro, Tiago e João. E antes de orar, Jesus compartilhou da sua agonia. Está no texto. Quem curava? Jesus ou os discípulos? Jesus. Quem era o maior? Jesus ou os discípulos? Jesus. Quem era o Salvador? Jesus ou os discípulos? Jesus. Mas na sua humanidade, ele está dizendo, eu quero a atenção de vocês. Se o nosso mestre, num momento de sua vida, dependeu de 3 para ouvi-lo e confortar, imagine nós. Nós temos que aprender a depender um do outro. A Bíblia diz que uma ou outra ajudou, e o seu companheiro disse, esforça-te. Ela pega os braços, e uma outra orientação que o profeta da era me chamou muita atenção. O profeta diz, quando você pegar esses vasos, vai para sua casa, fecha a porta entre você e os teus filhos. Olha isso aqui, irmãos. Fecha a porta entre você e os teus filhos. É como se o profeta dissesse assim, nesse momento, não é para ninguém entrar, é só você e os teus filhos. O segredo é entre você e os teus filhos. Peça vasos, mas não diz com o quê, só peça. Talvez os vizinhos olhando, o que essa mulher querendo? Eles viram os credores batendo na porta dela. Agora está pedindo vaso emprestado. A pessoa assim, ela está ficando maluca. Mas ninguém tem que entrar. É ela e os seus filhos. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem tem a chave da sua casa? Aí todo mundo responde. Deus. Não. Ó. Não entrega para Deus aquilo que é a sua responsabilidade. Quem tem a chave da sua casa é você. Só quem permite as pessoas que entrem na sua casa é você. Se eu quiser abrir a minha porta para qualquer pessoa entrar, vai entrar. Então existem situações na vida que não é para envolver outros. É você e a sua casa. Porque tem gente que não tem estrutura para ver a falta que tem dentro da sua casa. Então não é qualquer pessoa que coloca dentro da minha casa. O próprio Jesus também era seletivo. Lembra que eu disse? Deixou 3, deixou 8, mais à frente deixou 3, mais à frente ele foi sozinho. Porta fechada fala, eu estou cortando algum relacionamento momentâneo de algo exterior, de vizinhos, de pessoas que passam, de que analisam, tomam conta da minha vida. Estou fechando a porta. Só que eu estou abrindo uma porta de intimidade com Deus.
Glória a Deus. Levanta a mão que eu quero profetizar. A porta pode estar fechada aqui embaixo, mas existe um céu aberto sobre a minha casa. Aleluia. Oh, glória! Quem está entendendo o que Deus está falando? A porta pode estar fechada aqui embaixo, mas existe um céu aberto sobre a minha casa. Glória a Deus. Sabe o que isso quer dizer? É que eu tenho que buscar um nível de intimidade com Deus. Eu não posso misturar relacionamentos. Às vezes eu quero buscar a atenção de muita gente fora. E Deus está dizendo, cadê você no quarto? Cadê você orando? Cadê você buscando? Cadê você dependendo? Então por isso que Deus diz, fecha a porta. Porque entre eu e você, ninguém pode se envolver. Agora somos eu e você. Porta fechada, céu aberto. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados para os seus decretos. Tudo contribui. Romanos vai dizer que a tribulação ela produz a paciência. A paciência é a experiência. A experiência é a esperança. Esperança, a fé do amor de Deus em nosso coração. Entenda uma coisa: esse tempo de provação que talvez você possa estar vivendo vai produzir algo satisfatório para a tua vida. Glória a Deus. Oh, glória! Aleluia! Às vezes é perseguido, às vezes é mal falado, pisado, humilhado. Não sei, se preocupe não. Existe um céu aberto sobre você. Parece que as coisas embaixo não dão certo. Eu fico pensando em Ezequiel no capítulo 1 e 2. No momento que ele estava lá, ele estudou, irmão, para ser sacerdote. E agora ele está no exílio. Ele vai dizer, eu estava junto com os exilados, cabisbaixo, triste, na Babilônia, cercado, dominado, preso, e cabisbaixo, da maneira que os outros estavam, ele estava. Mas de repente a Bíblia vai dizer que abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Glória. Deus vai começar a abrir os seus olhos espirituais. Você vai deixar de olhar para o plano horizontal e você vai começar a olhar para o plano vertical, olhando para o céu, porque no céu tem resposta. Às vezes nós queremos coisas aqui da terra e dizendo, olhe para mim. Céu. E o texto vai dizer que aquele pequeno vaso, aquela pequena botija, que se a gente fizer aqui uma metáfora, vamos dizer que aquele pequeno vaso, quem seria o pequeno vaso? Somos eu e você. E eu fico imaginando, pastor, aquele pequena botija de 700 ml, um vaso, era o dobro. Era 950 ml, 950 gramas, aproximadamente, mais de 1 litro. Como que pode 600 ml encher só um vaso? Seria uma coisa absurda. Mas enquanto tem botija pequena inclinada, tem vaso grande sendo cheio. Oh, glória! Talvez alguém vai dizer, eu preciso da oração de um profeta, eu tenho que ir lá no São Paulo, eu tenho que ir lá em Valdomiro, Santiago, eu tenho que ir lá não sei aonde, tem gente que tem que ir lá na casa da irmã fulano e tal. Irmão, vem para cá. Não é o tamanho ou o nome, mas a unção que está sobre a quem Deus usa. Glória. Levanta a mão, eu vou profetizar. Eu vim aqui profetizar sobre a tua vida. Um milagre vai acontecer. Deus vai abrir o céu sobre a tua casa. É uma
vasos grandes. Oh, glória! Enquanto estiver botija inclinada, o que é uma botija inclinada? É quando o crente está de joelho orando, dependendo do céu, clamando ao céu, dependente de Deus. Não tem nome, não é famoso, mas se tem uma coisa, é ter um coração quebrantado, contrito, dependente de Deus. Ora, é sincero, é reto, glória a Jesus, oh, glória a Deus, é humilde. Aleluia. Esse vaso que eu vou usar. Cheguei numa igreja para pregar uma vez, e veio uma senhorinha. Ela olhou para mim e disse assim: pastor, posso orar para o senhor? Eu falei: se eu sair daqui, se a senhora orar, para mim, está pronto, estou aqui. Olha, e aquela vozinha mansa, humilde. Ela falava Deus, Jesus, mas eu senti uma presença tão graciosa. Na semana foi resposta de Deus para a minha vida. Deus entrou com uma providência que eu falei: meu Deus do céu, se não for Deus, mas eu lembrei logo naquela oração. Aquele pequeno vaso sem nome, humilde, foi um vaso que Deus usou para mudar o momento da minha vida. Irmãos, por isso que quando me chamam, já que o Maristela sabe das minhas andanças nesse Brasil pregando, eu nunca deixei de pregar, seja qual for o lugar. Até debaixo da ponte eu preguei. Para mendigos. Deus não me chamou para ser um mercenário do Evangelho. Deus me chamou para pregar a tua palavra. E eu creio que não estou aqui nessa noite à toa. Eu creio que Deus está agindo num plano sobrenatural nesse lugar. Alguma coisa vai acontecer. O Espírito Santo está me dizendo: vai acontecer no contexto da minha vida, mas vai acontecer também no contexto desse ministério. Eu estou sentindo o peso profético dessa palavra. Vai haver multiplicação nesse ministério. Oh, eu estou sentindo Deus, um peso profético nessa palavra. Vai haver multiplicação. Olha para cá, irmãos. Foi arrancar tudo da casa. Eu posso chegar à conclusão que ainda bem foi arrancado. Pastor, que doideira é essa? Sim. Porque aquilo que o diabo imaginou que tirou dela, só criou mais espaço para a expansão do milagre. Aleluia! Oh, glória! Às vezes a gente acha que perdeu, né, irmão? Tu é servo de Deus. Tu é servo de Deus. Tu tem promessa. Ei! Oh, glória! Se tem alguma coisa que foi arrancada, não se preocupe não. Deus é o Deus de dupla honra. Certa feita, minha esposa ganhou uma máquina de lavar da patroa dela, uma máquina de 9 quilos. E ela pegou essa máquina, ficou feliz, de novo ficou muito feliz. Uma máquina boa e tal, só que veio com um problema aí. Fomos lá para o gestor e tal, e foram lá buscar a máquina. Aí de repente chegou a outra. Mas chegou de 11 quilos, eu não entendi nada. Falei: claro, isso aqui está errado. Você já me ensinou, é de 11 quilos. Será que ainda da sua patroa não? Eu vou até ligar para ela. Aí ela foi, ligou para a patroa disse: e eu não sei, vou ligar para a loja. Aí a loja disse: não, isso aí é a empresa que trabalha assim. Vocês não receberam uma cartinha, não? Cartinha? Irmãos, aí que eu falo. Às vezes a gente desconsidera muita coisa. Aí tinha um papelzinho. Aí eu falei assim: ah, tá. Peguei. E eu fui ler a cartinha. Era um pedido de desculpa da empresa
E para recompensar o transtorno, eles falaram: temos a vocês uma máquina melhor. Você está entendendo o que Deus está falando? Servo de Deus não tem prejuízo, não. Há algo de Deus melhor para a tua vida. Eu creio nisso. Há algo de Deus melhor para a tua vida. Há algo de Deus melhor para a minha vida. Foi arrancado tudo e o Criador não se preparou para descer a visita, imaginando. Agora a gente chega lá e leva os filhos. Oh, glória! Sabe o que o texto diz? Que o profeta dá um direcionamento, um outro direcionamento. Você entende, irmãos, que a casa da dependência, que a casa da provisão tem direcionamento de Deus para a nossa vida? Disse: paga a tua dívida, e tu e teus filhos vai viver do resto, vai viver em paz. Porque ela precisava de paz. Agora, uma pergunta: para quem ela foi vender aqueles azeites? Para os vizinhos. Para quem? Para os vizinhos. Ela vai entregar o vaso, porque era emprestado, e ela vai aparecer com azeite. Ó, eu trouxe o seu vaso, mas também trouxe azeite para vender. Você está entendendo o que Deus faz? Aqueles vizinhos, todos os vizinhos viram o credor batendo na porta, ela pedindo mais emprestado, disse que essa mulher vai arrumar, e ela chega com um azeite que era muito raro e caro naquela época, muito caro. Só uma oliveira para gerar, ela tem que levar 15 anos, mas também depois que ela brota azeite, é séculos. Seu fruto é abundante. A mulher que dependia agora está vendendo. Só porque ela recebeu um direcionamento de Deus. Irmãos, o que essa mulher... Gente, Deus está falando com alguém aqui que talvez você não está entendendo. Qual é a expectativa dela? Só pagar dívida. Só isso. Mas Deus, quando ela ouve o direcionamento, Deus faz a lei. Você está entendendo que Deus vai fazer a lei daquilo que você pede? Glória a Deus. Aleluia, que você daquilo que você espera. Oh, glória a Deus. Deus é tremendo, irmãos. Ela que não queria pagar uma dívida, virou uma empresária. Porque o texto diz: vai viver do resto. Que resto, irmão? Você não vai viver dependendo de mais ninguém. Seus filhos estão livres. Você vai ter paz na tua casa. E além de paz, você vai ter prosperidade. Você está entendendo que o profeta não fez nada, só orientou? Oh, glória! E se a mulher questionasse, para que pedir um outro vaso se não tirar? E se ela começasse a querer argumentar? Não, ela só obedeceu. Deus está dizendo para alguém aqui: só obedeça. Quando você obedecer, você vai receber o teu milagre. Agora, o que é mais interessante, tudo estava aqui em dia. Os credores chegam, batem na porta. Terceira visita. Mas não? Já com a expectativa do credor. Vamos levar os filhos, porque aquela mulher, nesse período de tempo, essa mulher não conseguiu resolver o problema. Ô, irmão. Enquanto Satanás, o inimigo, está lá preparando as suas artimanhas, o céu está trabalhando em seu favor aqui. O sobrenatural está acontecendo aqui. Ô, irmão, tenho certeza que no mundo espiritual agora alguma coisa Deus está fazendo. Ô, glória a Jesus. Eles chegaram, viemos aqui buscar o dinheiro. É o dinheiro, toma, paga. Mas como? Isso é segredo entre eu e meu Deus. Vocês não querem que está pago? Está pago. Mas está pago. Podem ir em paz. Glória a Deus. Deus realizou um milagre na minha casa. Eu não sei em que necessidade você chegou aqui hoje.
E eu não sei o tamanho dessa necessidade. Mas eu tenho a certeza do tamanho do Deus desse lugar. Glória a Jesus. Eu sei do tamanho do Deus desse lugar. Se você não sair daqui com o teu milagre, irmãos, eu deixo de pregar o que eu estou pregando aqui agora. Glória a Jesus. Está tomando posse do teu milagre? Você crê nisso? O Espírito Santo de Deus está falando no meu coração aqui. Está chegando o tempo de mudança nesse lugar. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Deus vai arrancar essa igreja daqui, pastor. E vai colocar num lugar estratégico. Pastor, aqui é sempre a cidade, 7 de maio. Quando Deus quer, vocês vão se surpreender do que Deus vai fazer. Você acredita nisso? Diga glória a Deus. Seja fiel ao propósito de Deus. Seja fiel no direcionamento de Deus nesse altar. Eu vejo o profeta só direcionando. Irmão, se você olhar os profetas da Bíblia, quando diz respeito a problemas secundários, os profetas nunca colocam a mão em nada, só direcionam. Por quê? Porque sacerdote é aquele que leva o povo para Deus. O profeta é aquele que traz de Deus para o povo. Então o profeta fala, direciona, orienta. Eu estou sendo profeta de Deus para a tua vida aqui hoje. E creio que as portas elas vão se abrir. Os céus irão se abrir. E o nome do Senhor será glorificado. Glória a Deus! E o nome do Senhor será glorificado na tua casa. E o nome do Senhor será glorificado nesse ministério. Glória a Deus. Fique de pé. Posso falar? Fique de pé. Eu quero orar. Glória. Quero orar, pessoal. Oh, glória a Jesus. O que eles estavam fazendo no quarto? Orando. Glória a Deus. Orando. O que está faltando hoje em dia é oração. Eu não falo na igreja, não, porque na igreja tem abundância de oração. Eu digo em casa. Nós temos que ter o hábito de orar. Oh, aleluia. E eu quero orar com fé nessa noite, juntamente com você. Querido Deus eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na presença nos encontramos, estamos na tua casa, ó Deus,